Você e eu estamos vivendo na melhor época para se chegar aos 100 anos de idade do que qualquer outro ser humano na história do planeta Terra teve de chance. E você pode argumentar que a gente está sendo exposto a diversas toxinas, a diversos problemas graves atacando a nossa saúde em geral, e a gente pode falar sobre alguns deles, mas hoje, seguindo alguns passos básicos de nutrição ancestral e se afastando da exposição de algumas coisas muito mais intensas em relação à nossa saúde, a chance de você chegar aos 100 anos de idade é altíssima e nunca esteve tão alta. A gente ouve muito por aí de que a longevidade dos povos antigos era muito baixa, com exceção de alguns, e que as pessoas viviam até os 40, 50 anos de idade, porque os dados de expectativa de vida que a gente tinha era assim, absurdamente baixo. Mas esses dados são sempre superficialmente olhados e a história acaba saindo nas mídias e na boca do povo sem analisar isso com uma certa profundidade. Nem precisa ser muito profundo para analisar esses dados. A taxa de mortalidade no Brasil chegava a quase 50% em 1900. Isso quer dizer que praticamente a cada 2 bebês que nasciam, um morria. E para a gente ter esses dados, esses nascimentos eram sim documentados. E essa morte prematura também era documentada. O que isso acontecia com pessoas que viviam até os 90? Por conta dessa taxa de mortalidade acabar com pessoas que vivem até 0,1 ano de vida, a pessoa que viveu até os 90 automaticamente tem um corte nessa expectativa de vida em relação à estatística publicada por esses estudos. Ou seja, se a gente tem toda a população adulta, ou a maioria da população adulta, vivendo até próximo dos 90 a 100 anos de idade, uma taxa de mortalidade extremamente alta vai trazer esses números muito para baixo. Estatisticamente falando, é isso que acontece. Óbvio que a gente não está falando que o povo brasileiro vivia até os 100 anos de idade naquela época, mas o que eu estou pontuando aqui, que todo mundo deveria ponderar, é que esse fato traz com certeza os dados muito mais para baixo do que eles deveriam estar. E junto a essa conversa é importantíssimo entender que lá antes dos 1930, os antibióticos não estavam predominantemente no mercado. Eles estavam em desenvolvimento, não estavam acessíveis a todo mundo, e a invenção do antibiótico e a colocada desse antibiótico no mercado para as pessoas saírem dessas bactérias que eram até aquele momento fatais, mudou completamente o jogo. O que a gente tem de documentação dessa época antiga é que antes dos antibióticos, as maiores causas de morte em seres humanos eram acidentes de trabalho ou acidentes de percurso, porque as pessoas passavam muito mais tempo fora de casa, caminhando, indo para lá e para cá e desafiando o seu ambiente, seguido por infecções e bactérias, principalmente por conta da higienização do local, crescimento das cidades e a falta de estrutura das cidades. Vide-se aí o que a gente tem histórias mais antigas de pestes, de peste negra, de vários tipos de casos de pestes que dizimou grande parte de cidades sem que esse antibiótico fizesse efeito. Aí a gente tem o caso da tuberculose, rubéola, tem um monte de caso aí que a história tá para nos contar. Todos esses casos, por conta da falta do antibiótico e esses acidentes de percurso e a taxa de mortalidade infantil, fez com que esses dados mostrem uma interpretação completamente errada de que as pessoas viviam no máximo até 50 anos de idade naquela época. E isso tornou um argumento de que a nossa sociedade atual é muito mais longeva e saudável, o que não está mais longe do errado possível. Não existiam mortes por doenças metabólicas como a gente tem hoje predominantemente acontecendo. As pessoas não tinham diabetes, não morriam de diabetes, não morriam de ataque cardíaco, não morriam de câncer como elas morrem hoje. Hoje, basicamente, as mortes por acidente são a minoria dos casos de morte. Mortes por conta de bactérias e vírus afetam pessoas com as síndromes metabólicas e raramente causam morte. Óbvio, a gente tem um monte de gente no mundo, vai morrer gente dessas coisas também. Mas proporcionalmente falando, esse número é muito menor, absurdamente menor do que ele já foi. Portanto, hoje,
estamos em um momento em que a gente tem as ferramentas que o povo de antigamente não tinha, mas a gente não tem o metabolismo de que o povo de antigamente tinha. Só que está no nosso controle ter essas duas coisas simultaneamente no mundo moderno. A gente tem essas ferramentas à nossa disposição e a gente tem acesso à qualidade de alimentos que normalmente as pessoas consumiam, mas a gente consegue imitar ou chegar muito próximo à alimentação que causava a robustez metabólica desse povo antigo, que é basicamente gordura animal, proteína animal, os carboidratos naturais, não carboidratos refinados, e o consumo de pão. Você fala, Rodolfo, o pessoal consumia pão com ingredientes que seriam uma farinha, água, sal e fermento. Não os 25 ingredientes de um pão que dura 6 meses na prateleira do supermercado. Isso vale para todos os outros produtos industrializados que estão destruindo o nosso metabolismo. Se você fizer um plano de ação em que você consome alimentos de um ingrediente, alimentos naturais que a natureza fornece, muito parecido com o que a gente consumia naquela época, cortando esses óleos vegetais, essas gorduras extraídas com solvente, esses alimentos refinados com um monte de conservante, se a gente usa a regra dos 100 anos, trazendo a nossa alimentação muito mais perto do que se consumia naquela época, com as ferramentas de hoje, é o melhor momento na face da Terra para o ser humano passar dos 100 anos de idade. E a maioria das pessoas estão boiando e perdendo a oportunidade de ter uma qualidade de vida enorme, com 90 anos nas costas, se mexendo, móvel, ativo, indo pra lá e pra cá, jogando bola, como a gente tem alguns exemplos hoje em dia. É o melhor momento para se chegar lá. Eu quero muito chegar lá, apesar de ter perdido muitos anos da minha vida fazendo errado e levando minha alimentação de forma passiva. Se você não quer levar essa vida passiva de alimentação e quer ter uma estratégia ancestral e simular o que os nossos antepassados costumavam comer, eu te convido aí na descrição desse vídeo aqui e clicar ali no link que eu tô colocando desafio, 10 dias de muito conteúdo educacional e prático para você colocar essa dieta simulada em prática e ver assim o metabolismo sair da água pro vinho, tá? Mesmo você já tendo feito uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, esse protocolo é incrível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar.